Imagine a seguinte situação. Você está numa entrevista de emprego e o recrutador te pergunta assim, quais são os seus pontos fracos? O que você responde? Sou o Thiago Feitosa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com a Daphne Carreira mais uma vez. Obrigado por você ter vindo. Gente, obrigada, querido. Tão longe. Fez ali, quantos quilômetros? Uns 1000 de lá pra cá, não? Não faz tão difícil, Bom, não. enfim, eu só sei que eu chego. Quanto tempo demora, não estou preocupada, não. Daphne, obrigado por você ter vindo. Vamos falar sobre carreira mais uma vez, respondendo dúvidas da galera lá do Insta. Fechado? Fechado. Seguinte, se você não viu o primeiro vídeo que a gente fez, eu tô deixando o card aqui para você ver. Essa é a segunda parte de um vídeo onde a gente fala sobre entrevista, seleção, currículo, carreira, recolocação. Se você não conhece a Daphne é especialista em colocação e recolocação e recrutamento no segmento bancário. Todas as redes delas estão aqui na descrição. Segue lá para você manjar dos paranauê das entrevistas. Beleza? É isso aí. Daphne, eu comecei esse vídeo fazendo uma provocação porque eu selecionei perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram a respeito de carreira. E aí eu quero começar com a pergunta do Danilo Amaral. O arroba dele é Danilos Amaral. __ Danilos Amaral. Ele perguntou assim, ó. O que o recrutador espera ao perguntar a famosa quais são os seus pontos fracos? Numa entrevista, nós nos preparamos para nos vender. E essa sempre é uma questão que fico sem saber o que responder para não prejudicar. Ou seja, se o sujeito vai lá na entrevista e o cara fala quais são os pontos fracos, o que ele tem que falar? Ele tem que falar que ele é perfeccionista? Já virou... Aliás, gente, assim, eu ainda... Isso faz parte também da técnica da entrevista que eu faço, mas eu sempre brinco e falo assim, essas perguntas são tão ultrapassadas, né? Então, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que acontece, gente? Quando o selecionador pergunta, a questão dele foi... quando ele pergunta por que ele está me perguntando isso? Quer saber? É realmente para saber como que você sai de uma situação desconfortável. Porque ninguém quer falar que a gente tem defeito. Ninguém quer falar. Não é para poder saber como que você lida com uma situação desconfortável. Como que você lida para falar de algum defeito seu. Ou seja, se você está no atendimento e um cliente te trata de uma forma desconfortável, é mais ou menos isso. Na verdade, ele não está querendo só saber a questão do seu defeito. Ele quer saber como que você lida com perguntas ou com situações desconfortáveis, né? Certo. Essa é a questão. Então, o que acontece? Eu sou ansioso, eu sou perfeccionista. Isso aí já virou clichê. O RH não aceita mais isso. Né? Claro que se for realmente eu sou ansioso e você conseguir desmembrar essa questão da ansiedade, em quais momentos, o que acontece, quais são os fatores, o que acontece com você psicologicamente, ok, mas ansiedade perfeccionista não dá. Não dá. Você tem que... O que acontece? O seu negócio no processo seletivo é você ser melhor do que o seu concorrente. Certo. Né? E aí você sair da caixinha e dar respostas das quais que realmente o selecionador vai falar assim, olha, ele se diferenciou na sua resposta. O que acontece? Você tem que falar o veneno e o antídoto. Não adianta você só falar, eu sou ansioso. Gente, pelo amor de Deus, comercial, timidez não fala não. É verdade. Quanta gente que eu atendo e fala, qual é o seu defeito? Eu sou tímido. Oi? Como que você é tímido e vai atuar numa área comercial? Oi, como que você é tímido, gerente de relacionamento e atuou numa área comercial? Entendeu? A questão da timidez, eu atendi um cliente que ele era bastante tímido. Ele falou assim, Daphne, o que eu faço? Eu ponho pra fora. Ou você vai fazer um curso de oratório, acaba que eu invento um assunto no outro que vai vir nas lembranças. Sim, ou você faz um curso de oratório, um curso de teatro, porque que acontece? Não adianta tirar CPA 10, CPA 20, CEA, fazer curso de assessoria em carreira, porque a gente não muda a personalidade de vocês. A gente não tem como fazer com que vocês mudem. Então, o que acontece? Põe pra fora, porque banco gosta de gente que põe pra fora, gente que fala pra fora. Nada disso não. Então, gente, você tem que ter o veneno e o antídoto. Não adianta a gente só falar o veneno. Então, por exemplo, uma boa dica para vocês é a questão do imediatismo, né? Quem não é imediatista? Quem não quer as coisas para ontem? Mas aqui, o seu defeito, ele tem que ser alguma coisa que você tem a competência de melhorar, que você consegue desenvolver, algo que você consegue mudar, né? Que você consegue reverter. Então, Thiago, eu nunca fui... eu sempre fui muito imediatista. Certo. Eu sempre quis as coisas para ontem. E por eu querer as coisas para ontem, eu sempre esperei com que as pessoas também fizessem para ontem.
E quando elas não faziam, eu ficava frustrado, ansioso. Então, por muitas vezes, eu pegava para fazer, me acumulando funções. Quando eu descobri esse problema, Thiago, aí eu vou dar uma solução, gente. Eu comecei a fazer a gestão do tempo. Legal. Eu comecei a auxiliar o outro para que a gente trabalhasse no mesmo time ou na mesma produção. E foi aí que eu comecei a respeitar a mim e ao outro. Legal. Não que eu não queira as coisas com antecedência, Thiago, porque eu sou meio sangue no olho, eu gosto de entregar rápido, eu gosto de ser resoluto, mas hoje eu já não sofro mais por isso. Legal. Então você sempre tem que falar, gente, claro que isso tem que ser de acordo com a sua personalidade, né? Não então, esse discurso e querer... Não adianta pegar esse discurso, senão vai ficar lá, já vi aquilo ali lá com a DAP, tal, né? Então, o que acontece? Então, você tem que transformar algum defeito em algo que você consegue resolver. Por exemplo, uma questão técnica também é uma boa saída. Eu não tenho inglês fluente. Tá. E eu estou querendo me desenvolver para ter fluência. Eu não tenho a CEA. Aí você fala assim, estuda na T2. Estuda na T2. Aí no meu processo eu falo isso. Então, o que acontece? Então, você sempre tem que falar alguma coisa que você consegue reverter depois. Né? Ou então, a questão da timidez, quem já foi tímido, né? Então, Daphne, eu era muito tímido. E eu tinha muita vontade de trabalhar na área comercial. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer curso de oratória, eu comecei a fazer teatro, e hoje eu vi que a questão da minha timidez era por falta de conhecimento de alguma coisa. Aí, por exemplo, eu comecei a vender aqui o produto X. E quando eu já estou com a pessoa, falta de conhecimento me causava timidez, porque a falta de conhecimento causa timidez. Sim, Né? Ou de alguma coisa. E aí eu comecei a estudar o produto, o serviço e etc. E hoje eu falo muito bem e tal. Às vezes, quando eu vejo que eu fico meio sem graça com alguma coisa, eu já... lembro dos cursos que eu fiz, mas entendeu? Acho que é pegar alguma coisa e transformar ela em positiva depois, porque você tem, todo mundo tem defeito, claro, Thiago. Sim, Então, se você tem um defeito, você só tem que falar, eu tenho esse defeito, mas eu estou transformando ele. E eu vou colocar você numa fogueira, então, agora. Sobre esse lance de defeito, eu, assim, ao longo desses meus 20 anos de vida, enfim, a gente sempre vai buscar melhor autoconhecimento, se conhecer melhor, para tentar melhorar, se desenvolver. E é um defeito meu, sincero, mais pura sinceridade que eu tenho. Eu sou muito... eu costumo atropelar as coisas, no sentido de eu tenho uma ideia, eu quero executar ela muito rápido e eu não planejo, às vezes, as consequências disso. Então, um defeito meu. Às vezes, eu sou muito executor e pouquíssimo planejador. E eu já identifiquei isso e penso que eu gostaria de, às vezes, ser menos executivo e planejar um pouco mais. Isso é um defeito meu. Pergunto para você, se eu estou num processo de seleção e com o cara me pergunta qual é o meu defeito, como que eu pego esse meu problema aqui, esse meu defeito, falo para ele dele, mas apresento o antídoto desse veneno, que aí você já vai me ajudar. Sim, o que acontece? Peraí, que eu tenho que pensar, porque as coisas a gente tem que pensar. Então, peraí. Então, o que acontece? Peraí. Dá um espacinho de corte para facilitar a vida dele ali. Por quê? Porque você falou, peraí. Aí... Não, mas eu achei que isso ia continuar. Não, ok. Então, o que acontece, Thiago? Você é planejador, você é menos planejador e mais executor. Então, o que acontece? Vou te fazer uma pergunta, vou te voltar uma pergunta. O que você tem feito para que isso nivele? O que eu tenho feito para que isso nivele? Eu tenho lido bastante sobre planejamento, sobre modelos de planejamento e usado algumas ferramentas para gerenciar minhas tarefas. Isso eu tenho feito. Então você já me deu a resposta. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Porque não adianta eu só ficar te dando a dica como você vai falar, você tem que vivenciar o que você está fazendo. Saquei. Então, o que acontece? Eu sou mais executor do que planejador. Eu também sou muito parecida com você. Então, o que eu tenho que fazer para a gente poder nivelar? E é isso que você fala na entrevista. Agora, no seu caso, se você faz curso, no seu caso, que você é empreendedor, e você não consegue ter essa competência, né? Porque tem coisas que a gente não tem coisas que fala, não consigo. Né? Nem todo bom vendedor
é bom gestor? Sim, Entendeu? Não consigo. Então, você contrata pessoas que façam para você, que sejam pessoas que planejem mais e você vai lá e executa. Aqui na T2 a gente tem gente que cada um com a sua especialidade aí. Exatamente. Mas esse lance de se autoconhecer é importante no processo. Sim, sim, porque o que acontece? As perguntas voltam, viu? Você me fez uma pergunta para eu poder te ajudar, mas eu só vou te ajudar a partir do momento que eu te conheço. Porque as perguntas, gente, elas não são prontas. É isso. Entendeu? O negócio não é ficar decorando as perguntas da Daphne. Quando eu faço a minha técnica, eu falo assim com eles assim, gente, mais importante não é você decorar nenhuma resposta que eu tô dando, é você colocar do que eu coloquei para vocês na vida de vocês. Sabe por quê? Porque se você ficar colocando o que a Daphne me ensinou, que eu tenho que falar assim, o mediatismo, por exemplo, eu tenho que falar, às vezes você vai falar uma coisa muito melhor do que a Daphne te deu de dica, porque você vai falar com tanta naturalidade e você realmente vai estar fazendo essa mudança que seu olho, na hora que você está falando que você está fazendo essa mudança, você está brilhando. Se você tentar pegar um discurso... eu tenho não sei se vocês já viram eu esqueci o nome do comediante, ele faz o estagiário, que você olha no YouTube, lá o estagiário. É perfeito, como ele termina? Ô, gente, então, eu sou persuasiva, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu sei o quê, que eu sei o quê. Ele fala tudo. Tem vezes que eu vou entrevistar algumas pessoas que elas falam igualzinho ele. Então, eu olho assim e falo assim, você viu aquele vídeo do estagiário? Porque ele fala tudo que a pessoa quer escutar. Você tem que falar tudo que a pessoa quer escutar. Sim, sim, sim e sim. Só que você não pode saber que essa pessoa, você não pode deixar de ser essa pessoa. Você não tem que falar o que o Thiago é. Você tem que falar o que eu sou. Até porque se você pega um discurso... montado de outra pessoa... Existe uma chance de que seu recrutador já tenha visto esse discurso. Exatamente. E aí, na hora fala, peraí, esse cara tá vindo com um discurso montado. Nossa, eu às vezes, quando eu fazia algo, né, a gente trabalha com processos seletivos, né, em bancos, em cooperativas e tal. Mas antes do banco, eu trabalhei, né, eu fui franqueada da Cato, e representante da Cato Online, então eu atendia vários, com uma seleção de todas as áreas, de todos os segmentos. E tinha os profissionais que faziam trabalho de recolocação em uma empresa X. Quando eles vinham para mim, era tão montado. Você veio da empresa X? Você fez recolocação com eles? Fiz. Vem aqui, seja você. Fala o que você é, da forma que você é, sabe por quê? Você vai estar muito mais natural do que uma coisa robotizada. Então o negócio, Thiago, não eu vou me queimar com essa resposta ou com essa pergunta. Primeiro, igual eu te falei da timidez, né? Você não vai levar uma timidez, tenta levar um outro, mas se esse for o seu defeito, você vai levar a verdade. Esse é o importante. Se você levar a verdade, eu sou tímido, mas eu estou fazendo curso de oratório porque eu quero área comercial, porque eu quero isso, e você, naquele negócio você vai falar assim, cadê aquele menino tímido? Porque você fala com tanta propriedade que você perde tudo aquilo que vai falar. Legal, você ter segurança, inclusive, dos seus pontos de melhoria, né? Sim, sim. E você tem que buscar melhorar, porque aí, senão aí não tem chance. Constante, né? Exatamente. É uma evolução constante. E aí, dentro desse lance de pontos fortes, pontos fracos que a gente está falando, o Vinícius Vanucci, @vvanucci, com 2 T's, ele escreveu assim pra gente. Pontos fortes e pontos fracos na avaliação de um candidato. Aqui, muito provavelmente, ele está falando o seguinte, né? O cara que vai trabalhar numa instituição financeira, no mercado financeiro, que é o nosso mercado aqui, e o candidato está olhando para ele. O que o candidato busca de ponto forte nele e o que o candidato aceita de ponto fraco? Desculpa, o selecionador está ali com o candidato. Pergunto, o que o selecionador está buscando de ponto forte nessa pessoa e o que o selecionador aceita de ponto fraco nessa pessoa? Eu acho que essa é a pergunta. Tá. Eu acho que a pergunta dele era mais a questão de me fala seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas a sua pergunta eu acho que ela vai abranger eu acho que ela acabou sendo bem interessante. O que acontece? O ponto forte ele tem que ser de acordo com a sua área de atuação. Você tem que valorizar o que você tem de melhor e o que pede. Por exemplo, se coloca no lugar do seu gestor. A primeira coisa o que eu buscaria de ponto forte se eu estivesse contratando um assistente administrativo para mim? Então, eu quero um profissional com experiência, com experiência geralmente dessas administrativas, né? Conhecimentos, com numerários, contas a pagar, aí a questão técnica, né? Aí a gente vai falar na comportamental. Detalhista, porque um cara do administrativo tem que ser um cara detalhista, tem que ser um cara observador, tem que ser um cara dinâmico,
tá? Honestidade não, gente. Honestidade não é qualidade, honestidade é obrigação, tá? Pelo é verdade. amor de Deus, né? Eu sou Então, qualidade, eu sou honesto. pontualidade, talvez essa questão, né? Com prazos, pontualidade. Não tô falando pontualidade de chegar cedo no emprego também não, porque isso também não é qualidade não, tá, gente? Isso é obrigação também. Então, o que acontece? Pontualidade nos prazos, análise crítica, ponto. Área comercial, gente. Comunicação, persuasão, relacionamento interpessoal, voltado para prazos, voltado para resultados. Essas são as questões positivas que eles buscam. Então, o que o selecionador quer? Quer um cara sorridente, um cara simpático para uma área de banco, para uma área comercial, um cara que quando vai contar, igual eu sempre falo com os clientes, olha como que eu converso. Eu converso rindo. Quando você liga para alguém no telefone e você tá rindo, então a primeira coisa é chegar chegando, sorrindo, mostrando simpatia. Esses são os pontos fortes. E o que o selecionador não quer ver dentro do processo seletivo é alguém atropelando alguém para poder mostrar que é melhor. Então você tem que tomar medida disso, né? Aí eu sou simpático demais, eu sou legal demais, aí eu começo a atropelar, não deixo o Thiago falar. Deixa eu contar uma história com relação a isso. No meu último cargo no banco, que foi em 2011, eu era gestor, então eu participava dos processos de seleção dos novos gerentes. E aí teve uma vez que a gente fez uma coisa que foi bastante interessante e gostaria de deixar uma dica. A gente chamou uma galera lá, tinha uma empresa que fazia o processo de seleção. E crianças não façam isso em casa, mas fiquem ligados. A gente chamou uma galera e aí ia ter uma dinâmica de grupo com a galera lá que estava se candidatando à vaga. E aí a gente trouxe um gerente do time e ele se passou por candidato. Isso é muito legal. Entrou no grupo e o objetivo dele era causar discórdia. Candidato fantasma. Era fazer um negócio, causar discórdia, porque a gente queria ver como que eles se comportavam a partir desse... É comum esse tipo de coisa? É demais. Eu adorei isso. É demais. A gente fez uma ou duas vezes. É demais. E eu acho muito legal e eu acho realmente válido também. E outra coisa, tem até o selecionador, né? Tem gente que chega pra mim e fala assim, nossa, Daphne, hoje eu tive um processo seletivo que a selecionadora parecia uma cobra, a pessoa não conversava direito e tal, e aí ele sai. Eu acho que não foi bem, porque ele nem conversava. Gente, tem que tomar cuidado também, porque lógico que a gente tem profissionais qualificados, outros não, mas tem às vezes que o selecionador, ele tá ali sério, ele tá ali te falando, igual teve uma cliente minha, fez 3, não fala suas competências, mas tudo isso é ansiedade, tudo que... Ela, nossa, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, mas é exatamente isso, é para ver como que você sai daquela situação. O que você quer daqui a 5 anos? Eu quero ser gerente. Você quer o meu lugar, Thiago? Uma cliente me falou, eu acho absurdo ela falar comigo, você quer o meu lugar. Gente, isso ali, você está sendo um ponto de prova de bala mesmo, que você tem que saber aonde que você aguenta, até onde você tolera. Trabalhar em banco é pressão. Aí ela... Não, a resposta é sim, quero. Até porque, exatamente, mas é exatamente isso. Então vocês têm que tomar cuidado que muitas vezes o selecionador, ele vai ser sério, ele vai ser uma pessoa que parece muito firme, muito rígida. Muitas vezes pode ser a personalidade dele, mas outras não. Até porque o RH não tem essa personalidade. O cara é psicólogo muitas vezes e tal. Então não tem muito essa questão de querer ser durão. Fazem isso para colocar você em prova em questão de comportamento. Porque a experiência, a questão técnica, ele já sabe que você tem, Thiago. Agora eu quero ver você ter questão de comportamento. Então eu vou bater, vou soprar. Né? Isso depende de cada RH, cada um tem o seu, como que ele quer ver o profissional. Isso não tem fórmula mágica para isso. Não tem. A fórmula mágica é se conheça. Para mim é se conheça e saiba se vender. Se valorizando, né? E se especializando e, claro, estudando. Não, adorei. Eu tô vendo as perguntas que tem aqui para te fazer, mas o vídeo já tá grande, de novo. Isso é bom. Eu quero convidar você para vir gravar outro vídeo pra gente continuar esse papo. Bora, que tem umas perguntas aqui bem interessantes. Faz sentido para você? Sempre, sempre. Levar conhecimento sempre faz. Se você gostou desse material, deixa um joinha esperto aí, comenta. O que você quer saber da Daphne, o que você quer saber sobre carreira, sobre seleção, que a gente vai te responder e ela também vai te responder. Isso mesmo. Todos os contatos da Daphne estão aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhada. E aí, se você estar no processo de colocação ou recolocação no mercado financeiro, é ela que você tem que seguir. Beleza? Beleza. Faz sentido? Valeu. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau. Vai. Tchau.